Mais um último lembrete, como a Ana mencionou aí, essa aula está sendo gravada, então você abrindo a câmera, abrindo o seu microfone, você está cedendo direitos de imagem e voz para a gente poder postar nas nossas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, etc, beleza? Os joinhas brotando, então acho que a galera tá tudo tranquilo. Mari, você tem algum ponto? Senão, a gente já vai conversando aqui, trocando ideia, tudo mais. Não, manda ver, Thaís. Meus recadinhos eram esses mesmo. Pode, manda bala. Então, fechou. Antes de tudo, pessoal, muito prazer. É muito legal estar aqui com vocês, porque eu estive e ainda estamos, né? O conhecimento nunca para. Desse lado de estudo, processo de entendimento, enfim, avançando sempre. E compartilhar conhecimento é sempre muito legal, ainda numa comunidade tão forte, tão sincera, assim, como a gente tem aqui no Mulheres em Dados. Então, fico sempre à disposição aí. Como as meninas falam, e eu também vou reforçar, a gente tem um time aqui nos auxiliando, então muita coisa, algumas perguntas e tudo mais, muitas vezes eu não vou conseguir parar para ficar lendo e respondendo, mas elas estão aí para auxiliá-las. E aí a gente vai dar sequência no curso de SQL, né? Trazendo sempre como base o Excel, que é a caminhada muito natural que muitas pessoas fazem, né? Então, assim, manipula ali as planilhas no dia a dia e precisa avançar para uma coisa um pouco mais robusta. Então, aqui é um geralzão só do momento que estamos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções de agregação que a Ana começou na aula passada. A gente vai dar uma revisada rapidinho. E a gente vai começar a falar sobre joins, que é um passinho já bastante importante nesse processo e nesse conhecimento básico, né, que a gente está indo do SQL. Aqui a nossa equipe maravilhosa, uma parte delas, a Mari, a Ana, hoje sou eu. A Lê está na próxima semana para fechar com a gente essa frente do SQL básico. E aqui a gente tem todo o suporte, apoio das meninas que estão aí com vocês para nos auxiliar nessa caminhada. Então, qualquer dúvida, qualquer ponto, é só levantar a mão que elas estão por aí para ajudar vocês no chat, tá? Aqui nós temos os links úteis, tudo que já foi falado e, enfim, tudo que a gente já passou e já mostrou para vocês está disponível tanto no Discord como também em alguns links que a gente divulga nas redes sociais. Então, vocês conseguem, para quem não entrou nas outras aulas, vocês conseguem ter acesso a todo o material, tudo direitinho na nossa playlist no YouTube também. O que a gente já tem falado nas últimas aulas, então aqui só recapitulando, a gente deu um overview sobre a diferença entre dado e informação, tabela, o que seria um banco de dados, o que é o BigQuery, né? Então essa estrutura que é tão falada, tão usada hoje em dia no mercado, como que a gente faz para utilizar ela no nosso dia a dia? Então a gente começou com essa conversa do zero. Passamos também como a gente estrutura todos esses dados que a gente tem trabalhado, que é da Olist, dentro do BigQuery, e quais são as estruturas fundamentais que a gente utiliza para manipular dados. A última aula da Ana, principalmente, a gente entrou já em algumas estruturas bastante importantes para esse desenvolvimento de uma análise bem feita, uma análise bem construída, né? E aqui eu trouxe isso para vocês porque quando eu estava nesse processo de entendimento, nos primeiros passos, eu me perguntava um pouco como que as pessoas conseguiam guardar tudo aquilo na mente delas, né? Tipo, como utilizar, em qual momento, etc. Só que é importante também entender que
muitas vezes a gente acaba utilizando na rotina o tempo inteiro a documentação. Então eu deixei aqui o link, isso aqui vai para o material final para vocês, porque é muita coisa, tanto no SQL como outras linguagens de programação. A documentação acaba sendo a sua melhor amiga, né? Então isso é reforçado constantemente, não só aqui como em alguns cursos. E essas traduções das funções, da estrutura, elas estão disponíveis aí. Então aqui a gente consegue passar para vocês como estruturar isso, porém não tem uma preocupação. Eu acho que a maior preocupação que é importante ter, ainda mais nesse processo de evolução, é entender o que está acontecendo. Mas assim, se eu vou usar a função sum, se eu vou usar um count, tudo depende do problema, né, que você está analisando. Então, para essa situação, é importante vocês entenderem a construção do que está sendo feito, e aí, de acordo com o problema que vocês vão tendo no dia a dia, a documentação ela vai servir sempre de apoio, tá? Então, isso também dá uma acalmada no coração, que eu sei, porque a gente, às vezes, quando está nesse processo de aprendizado, bate a ansiedade mesmo de querer ter tudo decorado e se não souber, etc. Mas, assim, fiquem tranquilas, porque esse recurso é fundamental e todo senior, enfim, muitas pessoas usam isso constantemente no dia a dia, tá? Meu nome é Thaís Teles, eu sou jornalista de formação, me apresentando aqui rapidinho, fiz a transição, hoje eu trabalho como cientista de dados, então fica aí meu LinkedIn para quem quiser me adicionar, falar sobre dados, sobre a vida, eu estou sempre à disposição. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre as estruturas que nós vimos na aula 2 e eu vou explicar o as, que é o alias, né, que a gente chama de as, e os joins e tipos de joins, que são estruturas bem importantes para manipulação de dados entre tabelas e acaba sendo um conteúdo um pouco mais denso. Porém, é de extrema importância que a gente consiga ter esses entendimentos dos tipos de joins para que as análises elas sejam bem construídas e tenham um resultado bacana, né? Então, assim, às vezes você confundir algum tipo de join pode trazer um resultado não esperado. Então, hoje a gente vai ter muita coisa teórica também por conta desse entendimento, beleza? Algum ponto que alguém queira trazer? Então, vamos lá. O alias, que a gente chama de as. Basicamente, ele serve para a gente renomear uma coluna, né? Então, quando a gente tem no Excel, a gente tem ali as colunas estruturadas e quando a gente quer simplesmente juntar os nomes... Deixa eu ficar mais fácil. A gente tem aqui essa tabela, por exemplo, de o list de vendedores. Então, quando a gente tem aqui os nomes das colunas, a gente consegue alterar o nome delas através do uso do alias, né? É como se a gente criasse apelidos, digamos assim, para algumas colunas. Ali, espero que ninguém tenha decorado o resultado do desafio 1. Então, aqui a gente tem nessa tabela de list de vendedores o nome, né? Ela vem originalmente como o nome aqui. Quando a gente vem em detalhar, em visualizar, a gente consegue ver os nomes das colunas. Então, aqui vem ID vendedor, prefixo vendedor e assim por diante. Se a gente quiser mudar o nome dessas colunas, a gente consegue utilizar a expressão as. E isso é importante por quê? Desculpa atrapalhar. Tu consegue dar um zoom? Pequenininho. Vamos ver. Foi? Não. Então, Ctrl mais. Foi? Ctrl mais. Eu dei o Ctrl mais, foi? Foi. Uhum. Beleza. Então, quando a gente quer fazer a alteração dos nomes dos campos, a gente consegue fazer essa renomeação usando o alias. Mas não serve apenas para isso. Por exemplo, se a gente quiser aqui ver a quantidade de vendedores distintos, a gente fez esse exercício na aula passada. Então, a gente pode fazer um count
ID vendedor. Se a gente fizer assim, ele vai rodar, né? Opa. Só que ele vai dar uma reclamada. Então, se a gente quiser fazer a contagem distinta dos vendedores, a gente faz um count distinct e chama essa nova coluna de vendedor. É aí de vendedor mesmo? E aqui embaixo, ele está reclamando porque a gente, quando aqui em cima nós agregamos usando o S, naturalmente o BigQuery ele pede para a gente agrupar essas informações aqui na parte de baixo. Então aí que vem a necessidade do group by, porque aqui ele está usando uma expressão de agregação. E aqui na parte de baixo ele precisa que seja utilizada essa mesma lógica para que a consulta consiga ser realizada de maneira eficaz. E aí, quando a gente executa, ele vai vir com os nomes que a gente escolheu de vendedor, da coluna, né, de vendedor, cidade e estado, tá? Então, basicamente, essa função acaba sendo para isso. Ela agrega e, ao mesmo tempo, ela renomeia os tipos de coluna que nós temos. Quando a gente tem algum tipo de função, seja uma soma, por exemplo, alguma coisa assim, aqui em cima a gente está realizando uma função de agregação e aqui embaixo a gente precisa usar o group by para manter essa mesma lógica do que a gente está desenvolvendo aqui na parte de cima também. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? E aí, continuando aqui, eu queria que vocês fizessem, acabei fazendo, né, houve desafio, acho que aconteceu com alguém aqui, colocando em prática, vendo se vocês conseguem realizar essa mesma consulta no console de vocês do BigQuery. Então, trazer a contagem de usuários distintos por cidade e estado e criando ali um nome para essa coluna. Aí vocês avisam quando tiver tudo disponível e, enfim, se tiverem alguma dúvida também ou dificuldade. Pode já voltar ou precisam de mais tempo? Alguém manifesta aí o que prefere? Vou então voltar, porque eu acabei fazendo, que é esse aqui, né? Então a gente usa o count distinct, tá? Para fazer a contagem de usuários distintos. A gente chamou essa nova coluna de vendedor. Aqui, quando a gente olha a visualização da tabela, a gente vê quais são os nomes da cidade, as tabelas, né, que tem as cidades e o estado do vendedor. E aqui a gente consegue mudar o nome dessas tabelas, dessas colunas, desculpa. E aqui a gente agrupa utilizando cidade e estado para ter essa visualização geral da consulta. Beleza? Fechou, então. Gente, alguma dúvida? Continuando aqui, quando a gente vai para os joins, o que ele seria quando a gente compara com o Excel? Ele tem uma estrutura muito parecida com o PROC-V.
Então, basicamente, a gente tem duas tabelas, aqui fica ainda mais claro. A gente tem duas tabelas e para que a gente faça essa união entre as tabelas, elas possuem informações diferentes, porém, algumas dessas colunas possuem atributos equivalentes que permitem que a gente faça essa junção entre elas, tá? Então, como que a gente faz isso quando a gente fala de uma estrutura dentro do BigQuery? Como que a gente pode analisar essa estrutura quando a gente está dentro do BigQuery? Quando a gente vem aqui, essas são todas as nossas tabelas que a gente subiu nas últimas aulas. Então, como que eu faço no dia a dia e que facilita bastante? Ao navegar pelas tabelas que eu tenho disponível, eu consigo ver quais são as colunas que elas têm disponíveis, né? Então, a partir dessas colunas, eu já identifico quais são comuns entre elas e como que eu posso fazer a união do que a gente pode chamar de chave, né? Então, quais são as colunas que funcionam como chaves entre elas e me daria a possibilidade de realizar esse join, tá? Então, eu sugiro, se vocês já tiverem com o console aberto, todas estão conseguindo acompanhar o racional? Manda um joinha quem... Então, tá. Muito obrigada. Então, aqui a gente consegue ver quais são os campos que estão disponíveis em cada uma delas. E a partir dessas nomenclaturas é que a gente identifica como que a gente pode relacionar, tá? Então, eu vou dar um pequeno spoiler. Por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer uma análise utilizando esse ID-MQL, eu vejo que eu tenho essa informação aqui, porém, ela não está disponível na lista de vendedores. Então, provavelmente um join aqui não funcionaria, né? No entanto, se eu olho para essa outra aqui, eu vejo que ela tem a mesma informação. Então, aqui seria possível, sim, eu fazer um join entre essa tabela de leads e essa tabela de negócios fechados, tá? Então, para a gente sedimentando um pouco mais do que é o join e como ele funciona, eu trouxe aqui que eu nem considero ele é mais assim, para a gente, como eu acabei de falar, sedimentar essas informações. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat, ou, sei lá, se quiserem abrir o microfone e tudo mais, além dessa tabela que eu comentei, que é o ID-MQL, que dá para se relacionar, quais outras colunas seriam possíveis de se relacionar entre essas tabelas que a gente tem no dataset? Vou dar uma dica. É um campo que a gente tem em comum em mais de 2 tabelas, que daria para a gente fazer o join. Pode mandar aqui no chat. Ou abrir o microfone, enfim, como quiserem. Alguém tem algum palpite? Então eu vou seguir. Aqui, da mesma forma que a gente tem o ID-MQL, a gente tem o ID vendedor. Então, pelo ID vendedor, ele está disponível na lista de negócios fechados, mas ele também está disponível na list vendedor, e ele também está disponível na list itens pedidos. O que isso quer dizer? Se a gente quiser fazer uma análise juntando essas informações das 3 tabelas, a gente consegue. Como fazer isso? Aqui no caso, a gente tem os joins, eles se dividem em 4 frentes, né? Então a gente tem o inner join, que o que ele faz? Basicamente, quando a gente tem uma tabela, 2 tabelas, então vamos imaginar, eu vou voltar aqui. A gente tem vou chamar essa tabela aqui de A e essa aqui de tabela de B.
tá? Quando a gente tem essas duas tabelas, a gente pode verificar que esse campo que eu comentei, que é o ID vendedor, está disponível tanto na A quanto na B. O inner join, ele faz o quê? Ele vai pegar as linhas que são as intersecções, né? As linhas que são equivalentes, tanto na A quanto na B. Então, ele vai fazer a junção apenas das linhas que a gente tem em comum, tá? E como que a gente faz isso direto no BigQuery? Deixa eu fazer aqui. Fica mais fácil. Então, a lógica que a gente começa sempre com select e from, como a gente já viu nas últimas aulas. Beleza. Aqui eu vou colocar alguma informação, algum atributo, alguma tabela específica que a gente queira ver. Mas isso a gente vê depois. Aqui, no from, a gente vai especificar uma tabela que a gente queira usar, né? E que tem essa informação que é comum entre as demais. Então, aqui no caso, a gente sabe que a list de vendedores, ela possui o ID do vendedor, que é comum em outra tabela. No caso, eu vou usar a list de negócios fechados. Vou abrir ela aqui. Então, basicamente, eu vou juntar essas duas tabelas aqui. Certo? Então, essa tabela primeira, essa list de vendedor, eu vou chamar ela de tabela A, mas eu posso colocar qualquer nome aqui. XPTO, enfim, o que fica mais fácil na hora de manipular essa informação. E aqui essa outra eu vou chamar de tabela B. Como eu comentei, vocês podem usar a informação que vocês acharem melhor, tá? Ok. E qual atributo eu quero ver? Vamos supor que nessa tabela de negócios fechados, eu vou querer visualizar o segmento de negócio. Segmento de negócio, ok. Então, essa segmento negócio, ela está na list negócios, que é a minha tabela B. Então, aqui em cima, quando eu for especificar o atributo, eu coloco B, ponto. Desculpa, Voltando, gente. Aqui eu faço join, esqueci de especificar só o principal. E aqui eu coloco B ponto, segmento, negócio. Por que o B ponto? Justamente porque essa é a minha tabela B e a informação que eu quero de segmento está nela. Então, para especificar qual é a coluna entre essas duas que eu quero trazer como informação, eu preciso aqui direcionar qual seria a tabela específica dessa informação, tá bom? Onde ela está, que eu chamei aqui só de Bzinho. E aí, vamos supor que eu queira trazer as informações por estado, então seriam segmentos por estado, que essa informação de estado está na minha tabela A. Então, eu trago aqui A ponto, vendedor, estado. E onde é que essa informação, qual é a coluna que traz essa informação em comum a essas duas? Seria a coluna de ID vendedor. Então, como que eu indico isso para o BigQuery? Eu venho aqui e coloco o on. O on, ele basicamente você responde. Aqui você está falando, eu quero que você pegue a tabela A e a B e você faça a união a partir do A ponto ID vendedor, da A e da B ponto ID vendedor da B, que é equivalente. Tá? E aí você dá um executar. Ficou claro? Senão eu volto, porque eu sei que essa partezinha, entendendo os joins,
ele é um processo, uma caminhada aí que a gente vai digerindo. Por isso que eu optei por fazer com bastante calma e posso voltar tranquilamente. Se vocês estiverem confortáveis, eu sigo, senão eu posso fazer de novo. Mandem joinhas ou abram o microfone, por favor. Então, fechou. Então, seguindo aqui. Eu repito, Rose. Vamos lá. A gente tem aqui, recapitulando, eu vou abrir a gente tem a list. Vamos voltar onde estamos. A gente está falando do inner join, tá? Então, o fazer o join, basicamente, é juntar as duas tabelas. Todo mundo aqui tá ok, certo? Quando falarem fazer um join, a gente sabe que é essa pretensão da ação, ok. Quando a gente quer fazer o join, ele se divide em 4 frentes. Uma delas é o inner join. E aí o inner join, ele faz o quê? Ele vai trazer, como mostra aqui a figura, ele traz as informações que são comuns na tabela A e na tabela B. Tabela A e B, ou qualquer nome que vocês queiram dar, tá bom? E aí, esse inner join, ele vai trazer como resultado as mesmas informações que estão disponíveis tanto na tabela A, tanto na tabela B, que a gente percebeu que essas duas tabelas possuem as mesmas colunas. Então, para ficar mais prático, vamos lá. A gente tem a Olist e negócios fechados. Quando a gente visualiza aqui a tabelinha, a gente vê que aqui a gente tem a estrutura ID vendedor, né? Então, seria ali um modo como a gente consegue visualizar a identificação de um vendedor. Ok. E quando a gente vem aqui na Olist vendedores, a gente tem essa mesma informação, certo? Aqui tá claro para todo mundo? Beleza. Quando a gente vem, quando a gente vai fazer a junção dessas informações, o que a gente precisa? Primeiro, a gente vai estruturar no from quais são as tabelas que serão utilizadas. Então, a gente tem aqui a list vendedores, que foi essa que eu mostrei agora há pouco, e nesse caso eu vou juntar com a list negócios fechados. Por quê? Eu quero ver qual é o segmento de negócio, que é a informação que eu tenho na tabela que eu chamei aqui de B, né? A gente tem uma coluninha ali escrito segmento negócio, e eu quero ver dessas informações que tem na tabela A, quais seriam os segmentos de negócios por estado. Então, uma informação eu tenho na tabela lista de negócios fechados, que eu chamei de B, e outra eu tenho na tabela lista de vendedores, que é essa outra informação que eu tenho na tabela A. Então, eu quero fazer o join dessas informações, dessas tabelas, para que eu consiga trazer as informações que estão nessas tabelas diferentes, porém, qual é a informação em comum que eu tenho entre elas, que é o ID dos vendedores. Então, a chavezinha que vai ligar as duas tabelas para mim vai ser o ID do vendedor que eu tenho nas duas, e aí, só que nessa tabela, negócios fechados, eu vou ter o segmento, e na outra eu vou ter o vendedor por estado. Quando eu faço esse join, ele está me trazendo exatamente essas informações que eu pedi. Então, de acordo com o estado de cada vendedor que eu tenho na A, me traga qual foi o segmento desse vendedor por estado, né, o resultado final, que eu tenho na tabela B. E aí, esse resultado aqui é exatamente esse join, é exatamente essa união dessas informações. Ficou claro para quem pediu para repetir? Manda um joinha, pessoal. Beleza. Se não ficar, eu volto quantas vezes for necessário, tá? Não fiquem acanhadas. Ok. Então, esse é o famoso inner join. Aí, aqui eu trouxe já um desafio para a gente tentar colocar isso em prática, que é fazer uma consulta utilizando o join, que traga como resultado o total de frete por vendedor. Nesse caso, o total de frete, a dica é utilizar uma função que a gente usou, que é a soma, que é o sum. Então,
a dica que eu dou é, a gente vai começar usando o SUM da mesma maneira que a gente fez aquele distinct, esse aqui, tá? Só que aqui a gente vai ter um SUM pro frete. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na tabela, enfim, eu vou dar 4 minutinhos, acho que é possível. Mandem joinha. Eu vou deixar disponível aqui. Alguém já fez? Ou querem que eu já mostre? Vocês que mandam. Posso então mostrar aqui, gente? Vamos lá. Aqui, a questão era o total de frete por vendedor. Então, nesse caso, eu precisava fazer um count distinct por vendedor, né? Para cada vendedor que eu quero ter essa informação por vendedor e fazer uma soma do total. E aí, aqui eu fiz a mesma lógica do que a gente tinha conversado agora há pouco. Então, essa informação eu tenho na list pedidos, e aí eu fiz um join com a tabela de vendedores. E aí eu vou ter o total de frete. Tá bom? O order by aqui, eu coloquei, caso vocês queiram ver, isso aqui não era necessário, não era necessário, não era fundamental, digamos assim. Mas se quiser trazer do maior para o menor, é só colocar o order by desk, que ele vai trazer a informação decrescente, tá bom? E aí você dá o executar e ele vai trazer essa informação. Beleza? Seguindo aqui, então, a gente tem o left join e o right join. Infelizmente, com a estrutura que a gente está, dos dados que a gente está olhando, a gente tem as mesmas quantidades de dados em todas as tabelas. Então, fazer o left e o right join não vai ser, ele vai dar o mesmo resultado, né? Então não vai dar um resultado que a gente consiga ver essa distinção, porém eu vou passar aqui para vocês qual a diferença entre eles e o que ele é. E aí a gente consegue ter uma noção ampliada de todos os tipos de join. No caso, quando a gente vem aqui e olha o inner join, é que nem eu falei, a gente tem ali aquela tabelinha, né? Aquela coluna, desculpa, que é o do ID vendedor. E essa ID vendedor, ela é comum em outras tabelas também, né? Então, a gente consegue pegar essas mesmas informações que estão disponíveis ali no nosso dataset em 3 tabelas. E aí, quando a gente faz o inner join, ele está fazendo essa junção de todas as linhas que são comuns, os códigos, digamos ali, né, do ID, os IDs que são iguais na tabela A e na tabela B, ele faz essa junção, considerando apenas as linhas que são preenchidas nas 2 tabelas igualmente. Quando a gente vai para o left join, o que a gente faz? É como se a gente tivesse essas mesmas tabelas, porém, a principal tabela é a tabela no caso AA. Então a gente faz o quê? A gente mantém todas as linhas que estão disponíveis na tabela A, só que a gente quer que esse cruzamento do ID vendedor, por exemplo, que for comum na tabela B,
seja feita a intersecção, porém, nas linhas que não estiverem presentes na tabela B e estiverem na A, que também apareçam. Então, por isso que a gente chama de left join, que é o que a gente prioriza a tabela que está do lado esquerdo, digamos assim, né, que é a nossa principal, e a gente quer que traga todas as informações dessa tabela, que tem a intersecção com a B, né, que tem as mesmas linhas em comum, mas também que ela mantenha o que não possui nessa tabela B. Então, é como se a gente tivesse o dado da B completo e o dado da A completo, com os dados da B, e aonde não tiver essa intersecção, ele vai aparecer como vazio, tá? Então, basicamente é isso, a gente prioriza qual é a tabela, digamos assim, né, que a gente vai fazer essa união, e com base nisso, ele vai manter essa tabela principal e manter os dados gerais, né, dela. Então, se fosse um ID, alguma informação que a gente não tenha na B totalmente reproduzida, então ele vai fazer ali a união, e onde ele não encontrar essa informação, ele vai deixar como nulo, tá bom? E no caso do right join, ele vai fazer a mesma coisa. Só para ficar claro, não sei se todas estão na mesma página, mas o right e left significam esquerda e direita em inglês, tá? Então, assim, como aqui a gente está priorizando a tabela da esquerda, então ele vai fazer o left join justamente por isso. A gente está estabelecendo que a tabela da esquerda é a principal, então ele deve manter as informações da esquerda e fazer essa junção com a tabela secundária, que seria a B. Mesmo que não haja a intersecção, ele vai aparecer como nulo. Quando a gente vai para o right join, a gente inverte. Então, a tabela principal passa a ser a da direita, todas as informações contidas naquele campo específico, né, que a gente está vendo, vamos supor que seja o ID do vendedor, deve ser mantida, trazendo a intersecção com as linhas da coluna A. Tá? Então, basicamente, a diferença acaba sendo no que a gente prioriza. Então, se eu fizesse aqui, vamos supor, o resultado, infelizmente, ele não vai ser eficaz, mostrando aqui na prática, mas aqui eu colocaria um left join. Um left join, porque seria o mesmo que se eu estivesse considerando a tabela OList e itens pedidos como a minha principal, então eu estou pedindo para ele trazer todas as informações dessa, né, considerando o ID do vendedor, fazendo um left join na B. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, todas as informações, a gente tem 3.095, aqui embaixo dá para ver, 3.095 vendedores distintos. Então, ele manteria aqui 3.095, mas vamos supor que desses 3.095, a gente só tenha na tabela B 300. Então, ele me traria as 395 de um lado, né? Ele consideraria, e aí ele faria o join com essas outras 300 e poucas da tabela B, e onde não tiver a correspondência, ele vai deixar como vazio. E aí, se eu quisesse inverter, considerar a tabela B para ele fazer a junção com a tabela A, eu consideraria aqui o right join. Ficou claro, pessoal? Caso sim, por favor, mandem joinhas. Ai, adorei. Então tá bom. Voltando aqui. Então a gente passou já pelo que é um join, que é a junção das tabelas. Vou recapitulando, e assim, pode ser que fique um pouco maçante, mas é uma preocupação nossa que isso fique claro para vocês nessa caminhada, né? Então, assim, fazer um join, basicamente, é fazer união entre as tabelas. É possível fazer, isso já, no começo eu questionava, né? Então, aqui, fazer o join entre as tabelas. Então, se eu quiser juntar essa com essa, e quando eu vou fazer um join entre uma tabela, o que eu preciso buscar? Qual é o primeiro passo? Primeira coisa é tentar encontrar
colunas que sejam comuns entre elas, que isso vai funcionar como chave, né? Então, aqui no caso, o ID vendedor está aqui e, ao mesmo tempo, ele está aqui. Então, por isso que essas duas tabelas, quando a gente vai para o BigQuery, a gente consegue extrair informações delas duas através do ID. Ok. Então, Thaís, dá para fazer join só com duas tabelas? Não, dá para fazer join com muitas tabelas, né? Mas nesse primeiro contexto, nesse primeiro passo, a gente vai a partir dessas duas, justamente porque a complexidade acaba ficando maior também, né? Ok. Quando eu vou fazer o inner join, então o que ele está fazendo? Ele está trazendo apenas as linhas que são as intersecções entre a tabela A e a tabela B, que foi o que eu estabeleci. Ok. Quando eu vou para o left join, o que eu faço? Eu estou mantendo uma tabela principal, que é a tabela da esquerda, a tabela que eu chamei aqui de A. Eu estou trazendo essas informações da tabela A e estou trazendo a intersecção dela com a tabela B. Então, eu quero que todas as informações da A, que no caso é a que está a principal à esquerda, traga todas as informações dela e também da tabela B. E também, no caso, quando a gente vai para o right join, a gente considera... É a mesma coisa da outra estrutura, a teoria, só que muda o lado, né? Então, a gente vai para a tabela B, considere as linhas e traga as intersecções com a tabela à direita. Tá bom? A tabela secundária, desculpa, no caso aqui é A. Beleza? Aí, aqui agora eu vou aproveitar que a gente tem trazido esse outro ponto para as nossas conversas, que são as contribuições na manutenção da nossa comunidade do Mulheres em Dados, que vocês sabem que atua não só na frente de SQL, como também Power BI, Python, etc. Porém, para a gente trazer toda essa estrutura e disponibilizar a maior quantidade de informações possíveis para vocês, a gente traz recursos próprios para que isso fique disponível para vocês da melhor maneira possível. Tanto em YouTube, já aconteceu do Meet que a gente fez aqui, terem mais de 100 mulheres, então a gente tirou recurso próprio para que vocês tivessem acesso a essas informações. Então, a gente pede, caso alguém tenha alguma contribuição que possa fazer para que a gente mantenha essa estrutura rodando para a comunidade, pode ser o valor que vocês considerarem justo, fiquem à vontade, está aqui o QR Code, para a gente continuar crescendo, tá bom? E aqui, a gente vai para a última... Vou voltar para o QR Code, tá? Depois disso aqui a gente manda no material para vocês também. E quando a gente fala aqui do full join, o que acontece? Ele vai trazer, basicamente, todas as informações que a gente tem, além das intersecções entre a coluna A e a coluna B, como no inner join, mas ele vai trazer todo o resto. Então, assim, mesmo para as informações que não estejam completas, ele vai trazer uma série de campos nulos onde ele não encontrar essas informações. Então, imaginem, por exemplo, que a gente tem aqui a tabela, essas duas tabelonas, né? Então, beleza, a gente tem essas duas tabelas, só que algumas informações aqui delas podem não estar completas em alguns campos. O full join, ele vai considerar tudo isso. Então, ele vai trazer uma grande tabela com vários campos nulos, e isso pode ser interessante quando você quer ter uma noção da abrangência de uma consulta, né? Então, você quer fazer uma coisa super... vamos colocar assim, algo gigantesco, só que você não tem noção de quais campos você tem ali disponível. Então, fazendo um full join, você vai ter uma visão ampla de todos os dados, e aí, em cima disso, você consegue ali ou gerar uma nova tabela, ou alguma coisa nesse sentido, explorar o dado de uma maneira mais ampla, digamos assim, e você ali, de acordo com a análise, vai estruturando uma análise um pouco mais granular. Não sei se ficou claro, o full join, ele é um pouco mais, pelo menos na minha rotina, não é utilizado com tanta frequência, eu uso um pouquinho menos,
No meu cotidiano, o inner join, o left join e o right join são as mais utilizadas, tá? Então, passando aqui essas 4 frentes para vocês, e aqui eu trouxe mais um desafio, que é o resultado, para vocês trazerem o resultado do total de vendas, desculpa, por estado. Aí a gente tem 10 minutinhos, então vou dar uns 3 minutinhos para vocês desenvolverem a consulta. Beleza, Mai. Então tem 3 para fazer e 5 para os recados finais. Vocês querem mais tempo? Aliás, vocês estão conseguindo desenvolver? Mandem joinhas, por favor. Posso mostrar então o resultado? Mostrando já, então. Ok. Então, aqui, o que eu fiz? Mantive aquela estrutura que a gente já tinha utilizado. Eu tinha as informações de estados na Olist de vendedores e na itens pedido eu tinha o preço dos produtos. Então, eu chamei a coluna itens pedidos de A e a Olist de vendedores de B. Aqui eu especifiquei qual é a coluna que tinha a parte de as informações de estados. O preço eu chamei de total de vendas, eu fiz uma soma para trazer o total dessas informações. A chave que liga essas 2 tabelas é o ID do vendedor. E aqui, como eu fiz uma soma, a gente precisa usar essa agregação, né? Eu preciso usar o group by aqui embaixo, porque se eu não utilizar ele, o BigQuery reclama. E aqui já seria suficiente rodar para ele trazer as informações por estado, tá? Aqui eu quis trazer só a informação do maior para o menor, então por isso que eu usei o order by total de vendas, para ele trazer os dados do maior para o menor. Ok? Alguma dúvida? Se deu tudo certo, por favor, mandem os joinhas. Beleza, obrigada. E basicamente foram essas. Era essa uma grande uma explicação sobre os joins. Espero que vocês tenham absorvido, né, consigam ter trazido para o dia a dia de vocês, para o entendimento, toda essa estrutura. Eu fico totalmente à disposição de vocês, se quiserem me procurar, não só para falar do SQL em si, mas enfim, tirar algumas outras dúvidas. Tô no nosso Discord, no LinkedIn, aqui tem as nossas informações. E, Mari, tem algum ponto? Não sei se eu falei muito rápido, eu tava meio nervosa, tá, galera? Então, acontece. Você arrasou, Thaís. A aula foi ótima, maravilhosa. Então tá bom. Gente, antes de ir embora, vamos tirar um print da aula? Quem topar abrir a câmera aí, se você quiser parar o compartilhamento, Thaís, que aí a gente coloca para aparecer o rostinho da galera.
Estava como o dia inteiro? Nervosa. Para saber se eu ia conseguir traduzir tudo para vocês como eu queria. Espero que sim. Peraí que eu tô abrindo o bagulho para tirar print. Alguém mais aí vai abrir a câmera? Bora lá. Beleza. 1, 2, 3 e... Show! Obrigada, pessoal. Mari, tem algum ponto? Não, é isso, gente. Se vocês estiverem assistindo essa aula pelo YouTube, não esquece de dar like no vídeo e seguir a gente. E semana que vem tem mais aula com a Alessandra. Isso. Obrigadão, Obrigada, Thaís, pessoal. pela aula. Imagina. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite.